Oi, gente, tudo bem? Graça e paz a todos vocês, corações de boa fé. Amo e o amor de Jesus. E assim diz o Senhor: amai-vos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Existem dois caminhos: o céu ou o lago do fogo do inferno. Para onde queres ir? Por favor, faça uma escolha certa. Jesus te ama, Deus te ama. Esse mundo é passageiro e tudo que está acontecendo nesse mundo não é o pior das coisas que há de vir a acontecer. Eu afirmo aqui para vocês. Tem ouvido para ouvir? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Olha, muitas pessoas, inclusive aqueles que têm fé, não conseguiram compreender plenamente que este mundo é mais espiritual do que físico. As coisas que enxergamos com os olhos são resultantes das coisas que são espirituais. Até mesmo a Bíblia ensina que esse mundo foi formado pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são visíveis são produzidas pelas coisas que são invisíveis. É por isso que em 2 Coríntios 4,18 a Bíblia diz que o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. O mundo espiritual é um domínio de uma influência surpreendente. Tudo que ocorre no mundo natural teve origem no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto ao mundo físico e é imensamente maior do que o mundo físico. Agora, o que nós precisamos saber sobre o mundo espiritual é que é um lugar de conflito, pois é nesse reino espiritual que Deus e Jesus, junto com teus anjos santos, existem. E também é onde Satanás e teus demônios espíritos residem. Em Efésios 6,12, Paulo nos ajuda a compreender que, embora vivamos em corpos físicos, temos lutas e batalhas com principados, potestades e autoridades, forças malignas e entidades espirituais perversas nas regiões celestiais. Esses são os espíritos que dominam o nosso mundo, ali nas batalhas ocorrendo nos espaços celestiais, invisível para nossos olhos. Nesse momento está correndo uma batalha. O que acontece é que está tendo um impacto direto nas áreas celestiais. Existem 3 níveis celestiais, conforme foi dito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12. Olha, o primeiro nível é o céu que está acima de nós. O segundo nível é o vasto espaço celeste que se estende além. E o terceiro nível é o céu supremo de Deus, que reside. Portanto, o segundo nível separa o primeiro do terceiro, sendo o quartel-general das atividades demoníacas. É nesse segundo nível que Satanás e seus anjos estão posicionados, originando assim o reino das trevas desta terra. Eu acredito que essa compreensão nos beneficiará de várias maneiras, dada a realidade do mundo espiritual. Há muito mais acontecendo ao nosso redor do que nossos olhos possam capturar. Um exemplo disso está registrado em 6,17. Olha, quando Eliseu orou dizendo: Senhor, abra os olhos deles para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalo e fogo ao redor de Eliseu. O rei da Síria, Davi, é enviado um exército para enviar um emboscado. Quando o servo de Eliseu, quando avistou o exército de Cádiz, ficou ali equivocado. Olha, no entanto, Eliseu possuía uma profunda compreensão do mundo espiritual e das hostes celestial que trabalhava em tua proteção. Então ele fez uma oração para que os olhos de Garrão pudessem enxergar a realidade espiritual. Ouça-me, filho de Deus, você nunca está desamparado. É necessário que você alcance um nível de compreensão em que as portas celestiais estejam abertas e o exército celestial esteja presente. Independentemente da situação que você enfrente, pode parecer que está atravessando uma jornada solitária. No entanto, acredite nas palavras da Bíblia Sagrada. Olha, o Filho de Deus nunca está ali sozinho. Os espíritos têm influência sobre tudo que acontece no mundo terreno. Todos são afetados por um espírito, seja o Espírito Santo que os guia ou outro espírito que os controla. Em 1 Reis 22, a Bíblia relata como o espírito enganador do céu se ofereceu voluntariamente para lubridiar o rei Acabe e levá-lo a um iminente em que o Senhor estava prestes a ouvir. Um espírito enganador tomou posse de 400 profetas que proferiram falsas profecias. Foi nesse contexto que o Senhor e o espírito enganador tiveram um diálogo. O Senhor indagou:
Com que propósito? O Espírito respondeu: eu me tornarei um espírito enganador, falando através da boca de todos os profetas. Então o Senhor declarou: você o persuadirá e terá sucesso. Vai e faça isso. Ao compreender a realidade do mundo espiritual, compreendes? Devemos conhecer que temos a capacidade de influenciá-lo por meio de jejum e da oração. Você possui o poder de exercer influência no mundo espiritual por meio de tua oração. Embora possa não estar plenamente consciente dos eventos em curso enquanto ora, a Bíblia nos encoraja a afirmar que nossas orações estão produzindo impacto no reino invisível. Aos ouvidos de Deus, de Jesus, o Espírito Santo, uma batalha está sendo travada e nossas orações estão produzindo mudanças nas guerras celestiais, nas hóstias celestiais. Devemos perseverar e buscar a Deus, persistir na oração e interceder para que teu reino se manifeste, a sua vontade seja realizada na terra, assim como no céu. Que a tenhamos plena consciência disso ou não. Nossas orações e rezas estão mudando coisas no mundo espiritual. E dentro das chaves para uma oração efetiva é perseverar constantemente. Assim como Daniel, devemos dirigir nossos corações ao Senhor e persistir a qualquer e até quando a resposta chegue. Agora questiono, por que você não leva a sua vida de oração mais a sério? Quer percebamos ou não, as nossas orações estão causando mudança no mundo espiritual. Devemos compreender que podemos exercer influências através do jejum e da nossa oração. No entanto, quando nos conscientizamos de quem somos em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, quando descobrimos a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo, lá no livro de Efésios, do 19 ao 23, revela que Cristo foi glorificado e agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nos lugares celestiais, acima de todos os governantes e autoridades, onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Em Colossenses 12:10, a Bíblia afirma que em Cristo vocês estão plenamente realizados e Ele é a cabeça de todos os governantes e autoridades. Isto implica que, como crentes crerem em Deus, nossas posições nos lugares celestiais é exatamente onde Jesus está. Nas hóstia mais elevada, no reino espiritual, no reino dos espíritos malignos. Esteja plenamente preparado ao envolver-se em um momento de jejum e em oração. Assuma a tua autoridade e pare de permitir que o maligno pressiona. Não deixe que ele e seus exércitos arruinem o teu casamento e nem que ele derrube sua vida. Não permite que o diabo tome decisões por vocês. Jesus Cristo nos concedeu essa autoridade em Mateus capítulo 8, 18, quando afirmou: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Como um crente exerce controle sobre outro crente? Esse controle acontece quando se pratica o jejum e a oração. Portanto, para aqueles crentes que reconhecem suas posições espirituais, eles podem influenciar o que ocorre em a tua própria esfera espiritual. Eu, Alexandre, um servo, encorajo você a começar a orar para realizar a sua vida espiritual. Olha, proteja-se a si mesmo e a sua família. Quando os crentes se recusam a exercer essa oração, as coisas permanecem desordenadas. E quando os crentes se recusam a permitir, as coisas permanecem vinculadas. Tudo começa a dar errado. No segundo capítulo dos Atos, o maligno instigou o rei Herodes contra os fiéis da igreja primitiva. Ele assassinou James com uma espada e em seguida capturou Pedro e o aprisionou. Herodes estava à procura de uma oportunidade para matá-lo, quando a igreja assumiu a responsabilidade. E enquanto a igreja fazia suas orações, o céu respondeu, enviando um anjo para libertar quem? Pedro. A oração é o meio pelo qual os fiéis podem exercer a autoridade sobre a terra, a oração de um justo. Contudo, vossas batalhas não são físicas, mas espiritualmente e ali nas hostes celestiais. Olha só, eu lhes digo e peço-lhes, peça-lhes e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Por isso, Jesus Cristo compartilhou uma parábola com seus discípulos para lhes mostrares que devem sempre orar e não se desencorajar. Lucas 18:1. Na parábola da viúva persistente, Jesus Cristo nos ensina que a oração não se trata apenas de cumprir uma tarefa, mas sim de perseverar. Embora Ele nos encoraja, dizendo que nosso Pai Celestial